Pode sentar, queridos. Graça e paz. Estão me ouvindo aí atrás? Graça e paz, queridos. Amém, amém. Satisfação estarmos juntos aqui para a glória de Deus, amém? Deus, Ele é bom e tem algo para tratar com os nossos corações. Dentro da sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela faz divisão entre juntas e medulas. Ela divide corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, ela opera. Ela não falha. Por que a minha vida então, pastor, não foi mudada, transformada? Alguma coisa está errada aí. Em quem está recebendo a semente. Mas a semente é santa. A semente, onde ela toca, ela impacta. E espero que Deus encontre um bom coração. Quantos querem receber a palavra com bom coração? Eu quero pedir que você coloque a mão então no seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala também da sua alma, da sua psique. Senhor, nós entregamos os nossos corações a Ti. Planta em nós a boa semente, transforma as nossas vidas, para que possamos sofrer o impacto da transformação que a Tua palavra faz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, transforme as nossas vidas debaixo do Teu poder e graça. Que o Senhor fale conosco e traga sobre nós a sua revelação, em nome de Jesus. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão. Gálatas capítulo 1. Faz o barulho direito, vamos lá. Gálatas capítulo 1. Aê. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é a chave para uma vida vitoriosa. Vamos ler então Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. A igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, olha aqui para mim. A carta aos Gálatas não está referindo a uma só igreja, mas as igrejas. Galácia era um local, um distrito romano, onde haviam várias cidades ali, e haviam várias igrejas que o apóstolo Paulo, ele alcançou, abriu, trabalhou naquele lugar, naquele ambiente. Então, por isso que ele fala às igrejas, aos companheiros e às igrejas da Galácia, né? E ele diz assim no versículo 3: graça a vós outros e paz. Olha como que Paulo fala. Se você é um leitor da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vai ver a linguagem de Paulo. Um homem que é batizado na graça de Deus, ele tem uma linguagem de graça. Porque graça é um dom de Deus. Se é um dom, você precisa ser batizado por esse dom. Então olha só, ele fala assim, ó: graça a vós outros e paz. Quem tem graça tem paz. Vou repetir: quem tem graça de Deus tem paz no coração. Paz. A paz de Deus é um árbitro em nossos corações. A coisa mais importante que você precisa ter não é dinheiro. Dinheiro é importante, mas você precisa ter paz. Que adianta estar cheio de dinheiro, mas não tem paz, vive atormentado, atribulado, né? Tem que ter paz. Paz, e a graça é que traz a paz. Ele fala assim: graça a vós outros e paz. Da parte de quem? De Deus, nosso Pai,
e do nosso Senhor Jesus Cristo. Rapidinho, deixa eu que você entenda, olha só. Quando você entende a graça, você entende a paternidade de Deus. Quem está comigo aqui? Porque foca aqui no pastor, foca aqui, ó. Tem um pessoal, foca em mim, né? A unção de Deus vai sair daqui agora para a sua vida, amém? Presta atenção. Quando você entende a graça, você entende a paternidade. Porque você é filho. E você é filho porque Jesus conquistou isso para mim e para você. Jesus conquistou essa autoridade, né? Esse direito de sermos filhos de Deus. Então ele fala assim, olha, vem da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quem entende a graça sabe que é perdoado dos seus pecados. Quem entende a graça não vive debaixo de culpa de pecado, porque ele sabe que os pecados que houveram e aqueles até que nós vamos cometer, eles são perdoados em Cristo. O que você pode fazer? Como que você pode pagar uma falha sua, um pecado que você cometeu? Como é que você paga isso? Fala para mim. Pastor, eu divido no cartão em 23 vezes sem juros. É isso que você faz? Como é que se paga pecado? Com sacrifício de animais? Conforme a lei de Moisés? Orando a noite toda aqui? Jejuando? Como é que se paga pecado? Você já pensou nisso? Como é que se paga pecado? João, ele nos mostrou isso. Ele diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Olha só que triste. Que triste. Você sabe por que você levanta a mão? Porque ainda você não entendeu a graça de Deus. Ser pecador é questão de localidade. Aonde você está? Porque Paulo diz que em Cristo nós somos santificados. Em Cristo você é santo. Em Cristo você não tem pecado. Colossenses 3:3, não precisa abrir, diz assim: que a nossa vida, ela está escondida em Deus. Ela está escondida em Deus, em Cristo. Se você está em Cristo, você já não é mais pecador. Eu estou falando de uma obra sobrenatural, não estou falando da obra da carne. Eu estou falando daquilo que ele fez aqui, ó. A obra sobrenatural. Na obra sobrenatural eu não sou mais pecador. Na minha carne eu sou, porque a minha carne é corrupta. Mas naquilo que ele fez em mim, eu sou santo. Se você está em Adão, você é um pecador. Aí você precisa, aí eu realmente você é um pecador. É questão de aonde você está. Se você está no primeiro Adão, então você é pecador. Se você está em Cristo, não tem como você ser mais um pecador. Porque se você é um pecador ainda em Cristo, a obra da cruz não tem efeito na sua vida. Mas eu estou falando de coisas espirituais. Quantos estão entendendo? Eu estou falando da obra que foi concretizada em Cristo. Nele nós somos. Por que é que Paulo escreve aos santos? Aos santos de Coríntios. Só tinha santo naquela igreja lá. Se você lê as cartas de Coríntios, você se arrepia. Mas por que aos santos? Porque aquela igreja estava em Cristo. E em Cristo eu sou santificado. O diabo não quer que você aprenda isso, porque aí você ainda você fica debaixo das suas culpas, das suas condenações, dos seus argumentos. Mas quando você aprende isso, que você em Cristo, você é santo, que você é santificado, o diabo não te pega mais. A maior intenção do diabo é que você seja ignorante a respeito da obra da cruz, da justificação. Que você seja ignorante a respeito da graça de Deus. Porque Paulo falou de duas armas que o diabo mais usa na vida dos crentes: acusação e condenação.
Paulo fala que não há mais condenação para aqueles que estão. Vocês parecem que vocês estão em Adão, vamos melhorar aí. É que vocês não têm certeza. Mas vamos lá, ó. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Se eu estou em Cristo, pastora Beth, perdão, não há mais condenação. Se eu estou em Cristo, eu não serei condenado. Eu, como crente, dentro da igreja, eu tinha medo de ir para o inferno, porque eu discuti com meu irmão. Então a obra da cruz é tão fraca, porque se eu discutir com meu irmão, Jesus volta, eu vou para o inferno. Nossa, que obra poderosa. Então eu ficava assim: hoje eu vou ser salvo, porque eu me comportei muito bonzinho. Mas hoje eu discuti com meu irmão, então hoje eu vou para o inferno. Aí do outro dia, hoje eu sou salvo, banalizando a obra da cruz. O que Jesus fez para mim, para você, é eterno, eterno. Mas você precisa entender a graça de Deus, a revelação da graça. Você precisa pedir para que Deus abra os teus olhos e te mostre a concretização do plano de Deus na cruz do Calvário. Em 2018 eu tive um encontro com a graça de Deus. Eu fui batizado com a graça. Eu estava em Ribeirão Preto, no Revisão, e um pastor chamado Naô Pedroso pregou, e eu fui extremamente mudado aquela noite. Deus mudou a minha vida, impactou meu coração, me transformou. Estava cansativo ser crente daquele jeito. Estava cansativo, porque em todo tempo eu tentava ser aceito por Deus por minhas obras. Você sabia que você tenta ser aceito por Deus por aquilo que você faz? Aí você ora para que Deus te aceite. Você até lê a Bíblia para Deus ver que você é um crente bonzinho. Você dá dízimo, oferta, tudo para Deus olhar para você e falar: como meu filho é bonzinho. Hoje você está demais hoje, hein, filhinho, que benção. Então eu evangelizava, cuidava da igreja. Tudo que eu fazia era para ser aceito por Deus. Mas só tem um jeito de você ser aceito por Deus. Tudo que você faz é inútil para você ser aceito por Deus. Pastor, como é que você vai ser aceito por Deus? Só tem um jeito: por meio de Cristo. Deus só te aceita por Jesus Cristo. Você não consegue pagar a Deus. Você não consegue pagar a Deus nem pelos seus pecados, nem pela vida eterna, nem pelo perdão, nem por nada. Só tem um que consegue pagar a Deus. Já foi pago. Jesus Cristo já pagou a sua conta. A sua conta já foi paga em Cristo. Você é livre, você é liberto, você é santo, você é filho, você é amado, você é de Deus. Mas infelizmente o diabo quer escravizar a igreja, contaminando a igreja com legalismo. Então, vem comigo no versículo 4 e 5. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus se entregou pelos nossos pecados. Isso não pode ser algo que foi feito em vão. Isso precisa ser real. É uma obra espiritual, porque ainda nós não fomos arrebatados. Quando nós formos arrebatados, aí vai se concretizar por completo a obra da cruz. Mas você é mais do que vencedor em vida, agora. Como é que um vencedor, como é que eu sei que uma pessoa é vencedora? Segundo ela pensa, segundo o que ela fala. Eu conheço um crente que entende a graça por aquilo que ele fala, e eu conheço um legalista por aquilo que ele diz. Então Paulo está dizendo, ele morreu pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Você já não é mais desse mundo, você está em Cristo.
Você está passando por esse mundo, mas você habita no reino de Deus, em Cristo. E ele diz aqui: segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui só foi uma saudação de um homem cheio da graça de Deus. Que saudação! Quando um crente é batizado pela graça de Deus, entende a graça, o favor de Deus, que graça é favor imerecido, a saudação dele é diferente. Ele tem olhos de misericórdia, de amor para com as pessoas. Ele não foca no pecado, mas ele foca na restituição. A igreja, ela foca no pecado das pessoas. A gente foca no pecado, falando pecou. A gente gosta de ficar lambuzando. Pecou. Nós precisamos focar no perdão. O diabo é sujo e quer prender a gente nessas coisas. A igreja, nós precisamos focar na restauração do pecador. Porque Jesus veio morrer por isso, para salvar o pecador, para restaurar o pecador, para levantar o caído. O justo cairá 7 vezes, e 7 vezes Deus o levantará. Essa é a bondade de Deus, é o favor de Deus sobre nós. Eu vivi tanto tempo debaixo de jugo, porque eu era legalista. Eu amava exortar a igreja de maneira pesada. E a igreja gostava de falar assim: pastor bom é esse aí que fala a verdade. Esse aí é o homem do chicote. E tem crente masoquista que gosta de apanhar. Ele gosta de vir para o culto para apanhar. E eles amam Moisés. Moisés faz um sucesso entre nós. Moisés é maravilhoso no nosso meio. Rapaz, um pastor acordou de madrugada, Deus falou com ele: você percebeu que na igreja que você pastoreia, vocês não falam do nome do meu filho? Que os personagens bíblicos fazem um sucesso danado, mas o nome daquele que morreu e ao 3º dia ressuscitou está sendo esquecido? Ele ficou apavorado. E aí, sábado para domingo, aí domingo ele foi por culto. Aí o irmão foi abrir o culto. Caleb é maravilhoso, Caleb faz isso, fez aquilo, foi fiel, não sei o quê. A irmã do louvor vem com Josué lutar em Jericó, vem com Abraão, a fé de Sara, a fé de Paulo e Silas, e todo mundo é maravilhoso. Aí o pregador vai: Cornélio foi aqui, foi ali, foi lá. João, José. Mas o nome de Jesus de lado. Ele é a rocha eterna. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Num culto o nome de Jesus é que tem que ser exaltado. É Cristo em vós, a esperança da glória. A exaltação tem que ser em Cristo. A igreja precisa cantar Cristo, falar de Cristo. Ele salva, Ele liberta, Ele santifica, Ele purifica. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Não há salvação se não for por meio de Cristo. É o nome de Jesus. Quando é falado, o céu estremece e os demônios se abalam. É Ele que cura as nossas feridas e apaga todas as nossas transgressões. É Ele que nos liberta, é Ele que nos sara. Mas a igreja e muita gente ama Moisés. Deixa eu te falar, João capítulo 5, eu queria que vocês abrissem para mim, pessoal do telão. João capítulo 5, versículo 43. Eu pedi. Daqui a pouco a gente volta aqui em Gálatas. João 5, 43 ao 47. Posso ler? Olha só o que Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. Ao Pai de novo. Está vendo a paternidade? E não me recebeis. Vocês não me receberam, não me recebeis. Se outro vier
em seu próprio nome, certamente o recebereis. Se vem outro no seu próprio nome, vocês iam recebê-lo. Pode vir, próximo. Como podeis crer, vós, o que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusará é Moisés, a quem tendes firmado a vossa confiança. Tem muita gente que vai chegar no céu e acha que Jesus que vai receber ele. Mas sabe quem que vai receber ele? Moisés, em quem as pessoas confiam. Deixa eu te dizer algo profundo que Paulo declarou: o fim da lei é Cristo. Você precisa, se você pregar sobre Moisés, você precisa pregar com base em Cristo. Próximo versículo, por favor. Olha só, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés falou assim, ó: Deus vai ressuscitar, vai levantar, vai suscitar, vai levantar um varão como eu. Só faltou falar, o nome dele é Jesus. Moisés falou a respeito de Cristo. Gênesis fala de Cristo. Êxodo fala de Cristo. Todos os livros da Bíblia está o rosto de Jesus. Mas só consegue enxergar quem tem a revelação da graça de Deus. Uma igreja foi evangelizada por Paulo, e Paulo pregou sobre a graça. A igreja foi batizada na graça, uma igreja cheia de amor, uma igreja generosa. Paulo, quando chega a essa igreja, ele chega por causa de na região da Galácia, ele chega por causa de uma enfermidade nos olhos. E eles receberam Paulo como um anjo de Deus. E ele vai mais além, ele diz assim: vocês me receberam como o próprio Cristo. Que igreja! Uma igreja batizada na graça. E Paulo fala assim: se possível fora, vocês me dariam os próprios olhos. Uma igreja generosa, uma igreja que honra os seus líderes, uma igreja doadora, respeitadora, cheia de amor, entendeu a bondade de Deus por meio de Cristo. Mas essa igreja, ela foi contaminada com a lei de Moisés. Tem gente que ama a lei e criam doutrinas dentro da igreja com bases no Velho Testamento. O Velho Testamento é um livro maravilhoso, tremendo, histórico, que aponta para Cristo em todo o tempo. Mas quando você pregar sobre o Velho Testamento, você precisa mencionar Cristo na sua pregação, porque senão essa pregação não transforma. A lei não transforma, a lei não te muda, a lei ela não causa efeito nenhum na sua vida, a não ser o efeito da morte. Então vem comigo no versículo 6. Essa igreja que foi batizada com a graça de Deus, que recebeu a revelação, que conseguiram o conhecimento pelo Espírito Santo, ela se desvia. E olha só o que Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Oh, a água está escondida aqui.
santificado seja. Oh, papai, coisa boa. O pastor falou para deixar só 2 copinhos. Ah, tem outro aqui. Vou botar aqui. Paulo falou assim: eu estou admirado. Eu estou admirado com vocês, porque vocês tão rápido, tão depressa, passaram tão depressa daquele que vos chamou pela graça. Está escrito aí, ó. Vocês estão lendo aqui? Chamou por onde, amados? Você foi chamado pela graça de Cristo para outro evangelho. Olha para mim, irmãos. Outro evangelho. Ei, é muito sutil. Ei, queridos, olha para mim. Ó, o evangelho da graça e o evangelho da lei é muito sutil, é uma linha muito fina. A igreja brasileira transita entre graça e lei constantemente. Uma hora nós estamos na graça, outra hora a gente está jogando pedra, acusando, condenando e usando textos fora do contexto, principalmente o Velho Testamento. Textos fora do contexto para julgar, condenar e acusar as pessoas. Então a gente transita em graça e lei. Uma hora a gente está na graça. Ah, graça. Quando o problema está em você, aí você quer graça. Senhor, me dá graça, perdão, misericórdia, amor. Quando é para o outro, joga miserável, pecador, descarado, sem vergonha. Esse aí não prestava. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu já sabia, rapaz, ele dava sinais. Uma igreja que transita em 2 ambientes. Só que o evangelho, a nova aliança, está baseada na graça de Cristo, não na lei de Moisés. Deus não responde a Moisés. Deus não responde a Abraão. Deus responde a Cristo. Foi por isso que Jesus disse: vocês vão orar em nome de Abraão. Foi isso que ele disse? Vocês vão orar e expulsar demônios em nome de Moisés. Foi isso que ele disse? Ele disse: em meu nome expelirão os demônios. Em meu nome vocês vão curar os enfermos. Em meu nome. Mas a igreja que estava na graça perdeu a graça, caiu da graça, decaiu da graça. E eles tão rapidamente abandonaram a graça e foram para outro evangelho. Versículo 7: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Pastor, o que Paulo está falando? Paulo está falando que desceram alguns homens de Jerusalém sem autorização dos apóstolos, e eles contaminaram a igreja com a lei. Eles passaram pelas regiões da Galácia e entravam nas igrejas, falsos irmãos, falsos judeus, e eles falavam assim: ô gente, que benção, que bom que vocês estão aqui reunidos, mas como é que é aí a base, a estrutura da teologia de vocês? Nós estamos em Cristo, graças a Deus. Nós estamos em Jesus, Ele veio, morreu, ressuscitou. Aí eles falavam assim: ó, mas só estar em Cristo não basta não, viu? Não adianta só estar em Jesus. Jesus não é suficiente.
Vocês precisam guardar a lei de Moisés. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não serão salvos. E aí, sabe o que aconteceu? Contaminou a igreja que estava em Cristo, na graça, com a lei de Moisés. A igreja ficou contaminada, decaiu da graça. Você sabe o que a Bíblia diz? Paulo declara que todas as vezes que é lido o Velho Testamento, endurece o coração deles. O problema não é Moisés, o problema é que o que eu faço com aquilo que Moisés escreveu. Todos os profetas, como diz Hebreus, Deus outrora falava pelos profetas, mas agora Ele fala pelo Filho. Nós estamos no tempo do Filho, e é o último tempo. Quem pode levar é o Filho. Homem algum pode te salvar. Um crente contaminado com a lei é triste, porque ele fica como uma barata tonta. Desculpa a expressão, mas ele fica perdido. Então uma hora ele é misericordioso, outra hora ele é endurecido, outra hora ele declara graça, outra hora ele está na lei. Ele fica transitando entre ira, entre misericórdia, entre amor e ódio. Ele fica transitando nesses ambientes. Mas Paulo fala assim: olha, se ainda um anjo dos céus chegar aqui entre nós, um anjo, não é um anjo não, é uma irmã. Pensei que era um anjo. Já olhei para o pé para ver se o pé não estava quadrado, né? Para ver se um anjo chegar aqui, um anjo, gente, e pregar um evangelho que vai além, que esse anjo seja amaldiçoado, anátema. Se Paulo falou para amaldiçoar um anjo, quanto mais um homem. Sabe qual que é o remédio para a tua alma, para a tua vida? É você compreender a graça de Deus. Vem comigo no versículo 10. Ele fala assim: porventura procura eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar a homens? Porque aquela igreja queria agradar os judeus. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante, escuta essa palavra, pessoal, mediante revelação de Jesus Cristo. Como é que Paulo aprendeu o evangelho da graça? Como é que Paulo aprendeu o evangelho da graça? Repita assim comigo: por revelação de Cristo. Amados, eu e você precisamos ter uma revelação da graça de Deus. Quantos aqui oram em línguas estranhas? Levanta a mão, por favor. Quantos aqui? Por que você ora em línguas estranhas? Você foi batizado, foi te dado, revelado. Pá! Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava no monte. Eu não tinha nem sido batizado nas águas. 17 anos, com sede de Deus. Alguns jovens foram para o monte, e eu estava no meio deles. Eu não tinha sido nem batizado nas águas, nem passado pelo curso de batismo. Eu estou lá no monte buscando a Deus, olhando para aquele bairro triste, onde o diabo ceifou muitas vidas. Eu estava lá com os meus amigos, sem ser batizado, sem as regras, né? As regras que a gente impõe. Daqui a pouco o Espírito Santo, pá, me batizou.
Segundo a igreja, eu não poderia ser batizado antes de ser batizado nas águas, antes de passar pelo curso. Eu acho que tudo isso é importante, eu não nego isso. Mas o Espírito Santo está procurando corações sedentos, que querem ter a revelação de Cristo Jesus. Você pode estar na igreja há muitos anos, e olha aqui para mim, irmãos, Deus tem me usado para ajudar pastores a entenderem a graça. Você pode estar na igreja, servir aqui há muito tempo, sem a revelação da graça, está cheio de conflitos, de peso, de culpas, de mágoas, ressentimentos. Vir para a igreja é um peso para você. Ei, como pastor, tinha momentos para ir na igreja, para mim era uma dificuldade. Eu falava, tem culto hoje, meu pai. Eu ia, mas quando eu fui batizado com a graça de Deus, o prazer voltou de ir na casa do Pai, a alegria voltou. Eu não tenho peso de estar aqui, eu tenho alegria, aquele peso. Outra coisa que mudou na minha vida, nível de adoração. Hoje eu não adoro porque a música é bonita e a irmã canta bem. Eu adoro porque eu entendo a justificação em Cristo. Eu entendo a graça, eu entendo o favor, eu entendo que Ele me salvou, mesmo eu sendo pecador. Então, amados, o apóstolo Paulo fala assim, olha, faço-vos porém saber, irmãos, versículo 11, que o evangelho por mim anunciado, não foi segundo a homens, mas foi dado por revelação. Versículo 12, finalzinho. Versículo 13, porque ouvistes qual foi o meu proceder, o meu procedimento outrora no judaísmo. Deus pegou um cara totalmente batizado no judaísmo, discípulo de Gamaliel. Ele foi perseguidor da igreja, totalmente revestido na lei de Moisés, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus faz com que esse homem fique nu diante dele e batiza ele na graça. Quando Paulo ficou 3 dias cegos, 3 dias, aquele período lá foi o período que a graça foi revelada a ele. Porque foram 3 dias. Feche seus olhos. Todos fechem os olhos, por favor. Quando você fecha os olhos, os olhos do seu coração conseguem olhar para dentro de você. E ali Paulo começou a ver que tipo de homem ele era. Mau, perseguidor, irado, nervoso, sem paz, não descansava, estressado, arrogante, prepotente, religioso, perverso. Sem paz, sem Deus no mundo, totalmente desviado do favor de Deus. Então Deus chama alguém, um discípulo chamado Ananias. Você acha que Paulo se submeteria a Ananias sem ser tocado por Cristo? De maneira alguma. Arrogante. E aí Ananias, o Espírito Santo falou com Ananias, Deus falou com Ananias, Ananias, vai lá na rua direita, tem um homem lá que eu quero que você ore por ele. Quem é esse homem, Deus? É Saulo de Tarso. Ananias fez o sinal da cruz, falou, Deus me livre e guarde, nunca que eu vou lá. Esse homem perseguiu a igreja, perseguiu o teu povo. Eu vou orar para o Senhor matar ele. Mas Deus falou assim, Ananias, ele será um instrumento que vai padecer pelo meu nome. Por que os crentes não conseguem passar por uma luta? Por que os crentes não conseguem passar por uma luta?
porque eles não têm graça, eles não conseguem descansar. Ei, naquilo que você não descansa, você não prospera. Naquilo que você não descansa, você não rompe. Quem foi muito perdoado, foi muito amado. Paulo foi muito amado. Paulo não desistiu, amados, porque o amor de Deus o tomou. Eu vou ler o último texto para a gente orar. Eu não quero ficar me atendo muito, porque eu sei que Deus já está fazendo uma obra. Eu quero Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 5. Romanos capítulo 4, versículo 1. Toque as duas mãos nos seus olhos. Toque nos seus olhos assim com as duas mãos, cada mão num olho. Eu vou fazer uma oração. Senhor, abre os olhos da sua igreja para a tua graça. Tem gente que está clamando aqui há muito tempo, Senhor, para que o Senhor seja apresentado a eles. Se apresenta a eles por meio da graça, Senhor. Toca os seus olhos, abre os olhos. Abre agora, Senhor, os olhos espirituais, os olhos do interior. Como Paulo diz, eu rogo, eu clamo para que Deus ilumine os olhos dos vossos corações, para que vocês conheçam a graça e o favor de Deus. Abre os olhos, abre os olhos. Eu profetizo que você vai enxergar a vida debaixo da graça de Deus. A graça de Deus não te dá o direito de você sair pecando, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Acabou a lei, estamos em Cristo. Perguntaram para o apóstolo Paulo: e agora, Paulo? Nós estamos na graça e nós podemos pecar liberalmente? Porque você disse, Paulo, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. É isso? Paulo falou: de maneira alguma. Nós somos mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. E somos santificados em Cristo por essa graça, qual nos faz livres. Romanos capítulo 5, versículo 1, não precisa abrir, diz assim, ó: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Presta atenção, Paulo fala assim, ó: vocês foram justificados pela fé. Como é que se alcança a justiça? Crendo. Tenhamos paz para com Deus. Não é Deus que não tem paz para com você, é você que não tem paz para com Deus. Por que eu não tenho paz com Deus? Porque eu tento ser aceito por Deus por aquilo que eu faço, e Deus não recebe isso. Você só é aceito por Deus por meio de Cristo. E aí você fica brigando com Deus: Deus não me aceita, Deus não me ama, Deus ama o vizinho, Deus ama o outro, Deus ama a outra, Deus ama todo mundo menos a mim. Você vai passar a vida assim, se você não entender a justificação. Como é que Deus demonstra o amor dele por nós? Em Cristo, pela cruz. Você até canta isso, mas não percebeu isso ainda. Deus, ele demonstra o amor que tem por nós por meio de Cristo. A morte de Jesus já demonstra o grande amor com que ele nos amou. Eu quero finalizar Romanos 4, do 1 ao 5. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus.
O apóstolo Paulo está dizendo, ó, se Abraão, ele foi justificado por aquilo que ele fez, pelas obras, ele tem do que se vangloriar. Eu fiz, agora Deus me deu, Deus me pagou. Eu fiz. Como as pessoas, elas saem da igreja, algumas pessoas, o que elas falam? Estou tanto tempo aqui nessa igreja, eu não sou reconhecida. Ela quer ser aceita por aquilo que ela fez. Eu limpei isso aqui tudinho sozinho. Parabéns. Mas Deus não te aceita porque você limpou. Se você tivesse limpado em Cristo, o seu trabalho ia subir como um cheiro suave diante de Deus. Mas como foi na lei, o seu pagamento é frustração. Se Abraão foi justificado pelas obras, então ele tem do que se vangloriar. E está assim de gente dentro da igreja se vangloriando. Eu dou, eu faço, eu pago. Eu discipulo os meus discípulos. Eu mando e desmando, eu toco, eu canto. Sem mim, quero ver como esse louvor vai para frente. E alguns decidem sentar. Eu vou sentar, eu quero ver como vai funcionar. Aí você senta, Deus pega as pessoas simples e começa a fazer melhor do que você fazia. Mas você é orgulhoso, você não muda. Mas a graça te quebra. Porque na graça não é o homem que é exaltado, é Cristo que é elevado, que é exaltado. Na lei, o homem é exaltado na lei. Eu fiz, eu paguei, eu destruí, eu esmaguei, eu comprei, eu cortei, eu matei. Na graça só Cristo é exaltado. Na graça só Cristo é elevado. Na graça só Cristo é adorado. E aí ele fala assim, ele tem que se vangloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Como é que Abraão foi justificado? Porque ele creu. O que é ser justificado, pastor? É quando Deus tira a sua culpa. Deus não anda com homens culpados. Deus só anda com homens justificados. Está entendendo? Deus não pode andar com pecadores, senão ele mata. Porque ele é santo. E agora, pastor? Só em Cristo. Quando você está em Cristo, Deus olha para você e vê você santo, limpo, sem pecado. Porque o sangue de Jesus te lava e te purifica de todo pecado. Se você está fora de Cristo, você fede, cheira mal. Ó, em Cristo, limpinho, cheirosinho, santificado, Deus te recebe. Aleluias. Sem Cristo, pecador miserável, desgraçado. Versículo 4 diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Vem no versículo 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe creditará, ou a sua fé é creditada, pode ter essa tradução, como justiça. Deixa eu te explicar isso aqui. Paulo está usando dois trabalhadores, dois homens, na verdade. Ele fala assim, ó: o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Eu queria dois varões aqui
comigo, rapidinho. 2 varões comigo aqui, rapidinho. Vamos, 2 homens dessa igreja, por favor. 2 machos, 2 homens, 2 valentes. Cadê? Só tem um, Jesus, amado. Oh, 2. É aqui. Seu nome? Flávio. Seu nome? Cleidson. Agora aprendi. Cleidson. Que nome abençoado. Nome de jogador? Não, vai ser. Flávio e Cleidson. Presta atenção. O Flávio, ele foi contratado, trabalhou aqui, pintou a igreja inteira. Certo? Pintou. O pastor pediu, ele pintou. Pá. 2 envelopes para mim, rapidinho. 2 envelopes. Gente do céu, vamos lá, obreiro. Tem que chamar o obreiro da Universal, isso aqui, ó. É da Universal. Esse é da 2 envelopes, isso, obreiro. Esse é da Universal. Eu conheço o obreiro da Universal. Meu amigo e minha amiga. Vamos lá. Você trabalhou. Trabalhou. Aí ele veio aqui. Ele veio aqui para receber. Falou assim, ó. O homem que trabalha, né? O salário dele não é considerado favor, mas uma dívida. Eu tenho uma dívida com ele. Mas ele falou que vinha pintar e não veio. Ele falou que vinha junto e não veio. Ó, versículo 5. Todavia aquele que não trabalha, não trabalhou, rapaz, né? Mas ele confia num Deus que justifica o ímpio, o pecador. A fé dele lhe é creditada como justiça. Ele trabalhou, eu tenho que pagar uma dívida. Deus para ele é um eterno devedor. Eu orei, me paga Deus. Eu jejuei, me paga Deus. Eu limpei a igreja, me paga Deus. Paguei o preço, me paga Deus. Então o relacionamento dele com Deus é um Deus que sempre deve para ele. Então está aqui o seu dinheiro. Só que ele está de olho naquele que está ali do lado. Fala assim, agora, esse aí não veio trabalhar, ele não fez nada, ele não trabalhou, mas ele crê em Jesus que trabalhou por ele, que morreu por ele, que orou por ele, que jejuou por ele, se sacrificou por ele. Então, a fé dele acredita em justiça, ele recebe o mesmo pagamento. O dele é dívida, é lei. O dele é graça, ele não merece, mas eu dou para ele também. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso é graça. Ele não merece, mas recebe o perdão. Ele não merece, mas recebe o pagamento. Porque ele tem um representante, o Cordeiro de Deus, Cristo. Ah, igreja, vocês entenderam? Entenderam o que é graça? Você não merece, mas ele te ama, ele te aceitou, te perdoou, te lavou. Ah, aplauda ao Senhor bem forte, fica de pé. Gente, Deus abençoe. Fique de pé, aleluias. Graça, favor imerecido. Esse assunto é tão extenso, tão grande, que não dá para falar em um culto assim. Tem que ter muitas reuniões. Você é salvo pela graça, mas você não é só salvo pela graça, você precisa viver na graça. Quantos querem ser batizados pela graça de Deus? Quantos querem ser tocados com a graça de Deus? Quantos reconhecem que precisam da graça de Deus? Graça é o favor imerecido, amados. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você falasse com o Espírito Santo, pedindo para que Ele te desse agora a graça
revelação. O apóstolo Paulo disse: Senhor, eu não aprendi de homens, foi me dado por revelação. Abra a tua boca, diz a palavra, que a tal encherei. Senhor, revela a tua graça à tua igreja. Quantos cristãos não conhecem a tua graça, não tem revelação da graça, Senhor? Batiza o teu povo com a graça. Abre o entendimento, Pai. Abre a mente, os olhos, os ouvidos, para que possamos compreender e entender a graça de Deus. Ô Espírito Santo, Senhor, toca a vida de cada um. Abre, em nome de Jesus. Espírito Santo, revela Cristo em nós. Revela Cristo sobre os meus irmãos. A graça, ela é revelada. É um batismo, é um dom. E hoje Deus quer batizar você com o dom da graça. Todos aqueles que querem ser batizados com o dom da graça, eu vou fazer um desafio simples, de fé. Que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu vou orar com você, por você. Deus vai batizar você com a sua graça, com o seu favor. Todo peso de religiosidade, de angústia, de tristeza, aquele peso que você sente quando chega o horário do culto, ou quando você precisa orar ou ler a Bíblia, aquelas coisas que acontecem no seu coração, a falta de prazer, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de zelo com as coisas de Deus vão cair por terra. Pode se chegar mais, tem gente atrás, dá mais um passinho para frente. Deus vai te batizar com a sua graça, com o seu favor. Feche os olhos, não espere em mim, espere no Senhor. Espírito Santo, começa a batizar os teus filhos. Batiza com a tua graça, Senhor. Pai, batiza. Tem gente aqui, Senhor, extremamente com o coração pesado, atado, cheio de culpa e de condenação. Quem anda na graça não anda debaixo de culpa, não anda debaixo de condenação. Oh Senhor, porque sabemos que temos um representante que é Cristo. Toca no coração dessas mulheres, toca no coração desses homens. Tira, meu Pai, essa estrutura legalista, tudo que foi aprendido debaixo da lei, esse amor, essa paixão por versículos duros, versículos pesados, esse amor por exortação. Eu amava exortar as pessoas, Senhor. Hoje é diferente, porque o Senhor me tocou. Toca eles também. Quem é tocado pela graça muda. Quem é tocado pelo favor de Deus é transformado. Transforma essa mulher, Senhor. Transforma esse homem. Outro efeito da graça, Senhor, é o descanso. É descansar em Ti. Faça com que essas pessoas consigam descansar em Ti, Senhor. Descansar no Teu favor. Descansar no Teu amor. Descansar. Descansa na graça de Deus agora. Escute essa canção. Descanse. Ele te ama. Ele é teu representante. Ele te representa diante de Deus e diante dos teus inimigos. Não entendo. Aleluia. O meu próprio agir. O Espírito Santo está fazendo uma obra nesse lugar. Você é feitura de Deus, criado. Sem Que seria
Vai tocando, Espírito Santo. Corações sejam mudados, transformados. Que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim. Acabo cometendo. Ensina a sua graça, Senhor, o seu favor. Então carne e espírito. Lava, purifica, santifica, Senhor. Tira todo o peso de pecado, de angústia. Em nome de Jesus, liberta essa mulher. Meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim, apenas do pecado. Oh, graça sobre graça. Graça sobre graça. Que no tocante ao meu graça sobre graça, Senhor. Batiza, batiza, toca, Senhor. Limpa, liberta a tua igreja. Oh, Espírito Santo. Então liberta-me de mim. Transforma esses homens, eu mulheres. Quero ser a sua casa. Abre os olhos. Abre os olhos desse homem para a sua graça. Abre os olhos dessa mulher. Troca o coração dela, Senhor. Troca o coração. Revela a tua graça, Senhor. Toca os olhos. Que ela consiga descansar na graça do Senhor. Oh, Espírito Santo. É isso, Espírito Santo. Faz uma cirurgia nesse lugar, Senhor. Oh, Deus. Vai tocando, Espírito Santo. Vai mudando, vai moldando. Nós não merecemos, Senhor. Ribababachore canta lavaz. Meu ser, milita carne e espírito em uma guerra infindável. Aleluia. A qual eu não me rendo. Move, Espírito Santo, move, Espírito Santo. Meu corpo já foi vendido. Muda, Senhor, as emoções. E não existe bem nenhum em mim. Muda, Espírito Santo. Apenas o pecado. Muda, Espírito Santo. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Transforma, Senhor. Aonde eu não posso tocar, o Senhor toca, Senhor. Então liberta-me de toca, mim. Toca. Receba da graça de Deus. Receba da graça de Deus. Recebam da graça. Recebam da graça de Deus. Oh, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Quebra os grilhões, Senhor. Quebra os grilhões, Senhor. Se você estiver aqui, quebra os grilhões. Isso. Despedaça o jugo, o peso, o cansaço, o legalismo. Sai. Descansa em mim. Descansa em mim, diz o Senhor. Descansa no meu favor. Descansa no meu favor, diz o Senhor. Descansa em mim, diz o Senhor. Uma igreja cansada é sinal que tem andado em suas próprias forças. Hoje você vai desistir de você e vai assumir a graça de Cristo. Você vai acordar toda manhã e você vai dizer: Senhor, mostra-me a tua graça, porque eu abro mão da justiça própria e assumo a justiça que vem de Deus, de Cristo. Senhor, me revela a tua graça. Essa será a sua oração. Deus, mostra-me a tua graça. É favor imerecido. Eu sou aceito por Deus pela graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Deus te batiza com o renovo da graça dele. Aplauda o Senhor.